na parte de quarta-feira, os governantes das nações. Os governantes das nações podem ser comparados com os governantes da igreja. A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a igreja no Novo Testamento e também em nossos dias. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã ao longo dos séculos e pode estar se repetindo o mesmo erro hoje na última geração. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são hoje suscetíveis às mesmas tentações. O poder corrompe. O poder corrompia o rei. Mesmo Salomão, chamado de o homem mais sábio da terra, se corrompeu com o poder. Ele se tornou adorador de Satanás, sacrificando crianças a Moloque. Olha só o que aconteceu com Salomão. O poder corrompe. Não corrompe somente reis, rainhas, presidentes, governos. O poder corrompe também líderes da igreja, que são eleitos como presidentes, são eleitos como cabeças e nunca mais querem deixar o posto. O poder continua corrompendo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. E Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meu querido irmão, tanto os líderes dos governos do mundo, como também os líderes da igreja, eles se corrompem com o poder. Eles não se apresentam como servos. Eles se tornam exigentes, arrogantes, eles se tornam mandões, autoritários, tiranos, perseguidores daqueles que discordam das suas ideias. A experiência de Saul, que no início do seu reinado era muito humilde, que ele se escondeu quando estavam buscando por Saul, porque ele foi escolhido para ser rei, ele se escondeu no meio da bagagem. Foi lá que o encontraram, porque ele era humilde. Mas depois que ele sentiu o sabor do poder, o gosto de se assentar no trono, agora ele não queria mais deixar o trono. E quando Deus falou para Samuel: vá até Saul e diga que ele não vai ser mais o rei, porque eu já escolhi outro rei no lugar dele. E Samuel foi até Saul, mas Saul não aceitou a mensagem de Deus através do profeta. Ele se agarrou ao cetro, ele se agarrou ao poder, e ele preferiu se entregar nas mãos de Satanás. Ele preferiu ir consultar uma médium espírita do que consultar a Deus, porque ele se agarrou ao poder e aborreceu a Deus. Meu querido irmão, meu querido líder, meu querido pastor, meu querido presidente, você tem que saber subir a um posto onde Deus o colocou, mas você também precisa aprender a descer dali, porque o poder corrompe. Qualquer um pode ser corrompido pelo poder. Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção. Algo semelhante aconteceu na história da igreja cristã ao longo dos séculos. Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando o imperador romano Constantino chegou ao poder e professou e disse que era cristão, os crentes ficaram aliviados, porque agora acabou a perseguição. A suposta conversão de Constantino aparentemente foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam agora explorar o poder do imperador romano a fim de tirar dali benefícios. No quarto século depois de Cristo surgiram inúmeras discussões importantes entre os cristãos e quando a igreja se viu incapaz de resolvê-las, pediu a intervenção do imperador romano,
o imperador romano corrompeu o bispo de Roma, e o bispo de Roma se tornou um instrumento nas mãos de Satanás. O bispo de Roma permitiu que o imperador romano interferisse nas questões religiosas, e uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Foi aí que as heresias entraram para dentro da igreja, como, por exemplo, a santificação do domingo, no dia 7 de março do ano 321, no tempo do imperador Constantino, foi estabelecida a primeira lei dominical. A história vai se repetir, meu querido irmão, assim como ocorreu com o antigo Israel. Muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos, sacrificando crianças a Moloque, ou seja, sacrificando-as a Satanás. Da mesma maneira, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia a igreja e o Estado. Hoje a igreja está novamente se unindo ao Estado, buscando o poder do Estado, recebendo verba do Estado. Queridos, igreja deveria ser sempre igreja. Igreja nunca foi plano de Deus que se tornasse corporação. Corporação, ela é regida pelas leis do Estado. Igreja não. Mas quando a igreja se tornou corporação, então ela passou a ser regida pelas leis do Estado, para poder receber verbas do Estado. Mesmo conhecendo a história do passado, será que nós vamos permitir que a história se repita conosco hoje, neste tempo da última geração, da última igreja? A 7ª igreja é a última igreja, é Laodiceia. Nós somos de Laodiceia. Mas Deus não quer cristãos mornos. Deus não quer cristãos comprometidos com Roma, nem com o mundo. Deus quer cristãos batizados pelo Espírito Santo. Este é o desejo de Deus para você, meu irmão, para mim, batizados pelo Espírito Santo, nação santa, separada do mundo, povo adquirido, para anunciar ao mundo a mensagem que Deus nos deu. As 3 mensagens angélicas. Aleluia!